Capítulo 11. Em busca do aprendizado. Após realizarmos algumas tarefas na crosta, voltamos ao educandário, onde continuaríamos nosso aprendizado. Sentei na minha cadeira enquanto esperava o início das aulas. Fiquei pensando nas minhas primeiras mensagens através das mãos abençoadas e amigas de Alaide, a emoção de Zildinha, a mexida na cabeça do meu pai, o chamamento de Deus, o Cezinha curioso e feliz, porque o irmão estava de volta. Os primeiros degraus na escada da evolução. Quantas mãos seguraram as minhas? Às vezes, escuto pessoas dizendo que não gostam dos meus livros. Não me importo. Um dia nos encontraremos e, com prazer, lhes mostrarei os cenários de tudo que vivi e vivo até hoje. Até lá, vocês vão me aguentando, né? Não foi sem razão que os meus amigos me apelidaram de metralha. É porque eu detesto falar. Iniciou-se a aula. Do livro O que é o Espiritismo, capítulo 1, Médiuns e Feiticeiros. Longe de fazer viver a feitiçaria, o Espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. Se prestarmos atenção nesses ensinamentos, poderemos bem orientar aqueles que temem o contato com os espíritos. Continuou o estudo do livro O que é o Espiritismo. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisso, eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Para um melhor estudo, devemos buscar em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O espírita que não buscar nas obras básicas o seu aprendizado poderá cometer sérios riscos, um deles, o do ridículo. Não é raro vermos médiuns apossando-se de nomes respeitados na doutrina para tornarem-se conhecidos. Se observamos as obras básicas, veremos que nelas não estão contidos os nomes dos médiuns que as recebem. Este capítulo 9 de O Livro dos Espíritos é muito rico em aprendizado. Quem desejar adquirir conhecimento não pode deixá-lo de tê-lo. Assim como o livro O que é o Espiritismo, na parte Médiuns Interesseiros. Pusemos os nossos olhos também no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22. A doutrina ensina o homem a conviver com os espíritos e não a ser prisioneiro deles. Com o estudo, aprendemos a discernir a respeito de tudo o que recebemos. Contudo, chegar a uma casa espírita e nada acrescentar ao seu conhecimento torna-se uma prática perigosa, porque os talismãs existem, os feiticeiros também, e os espíritos mentirosos são inúmeros. O que precisamos fazer para levar nossa fé mais além? Somente amar-nos e instruir-nos. O instrutor prosseguiu na explanação. Muitos de vocês poderão estar perguntando por que razão estamos estudando algo destinado aos encarnados. Simplesmente porque vocês têm a incumbência de levar até eles o convite ao estudo. Muitos espíritas estão em busca de revelações novas, esquecendo que os 3 chamados já foram feitos. O que hoje é levado ao plano físico é apenas complemento.
mas a base firme. O alicerce da doutrina está nas obras básicas da codificação. A casa espírita, que não estuda com afinco essas obras, terá nas suas dependências uma salada indigesta de crenças, e os seus médiuns também não terão o equilíbrio que só a doutrina proporciona. Muitos iniciantes, comumente, têm dificuldade em assimilar os ensinamentos de O Livro dos Espíritos. O que se faz preciso é que a casa escolha alguém com real capacidade para dissecar, item por item, essa joia de incalculável valor que é o conhecimento nele contido. Não importa se vamos levar 10 anos estudando sua introdução. Irão perguntar, mas não vai se tornar enfadonho o estudo? Não. Se o orientador usar não só os livros básicos, como todos os grandes filósofos. Porém, o estudo tem de se tornar interessante. Não só o orientador deve evitar a opinião própria, como tem de pedir ajuda nas participações do seu grupo. Apertei o botão da minha cadeira. Apareceu no painel. Poderia mais uma vez nos ensinar o manuseio de O Livro dos Espíritos para um grupo iniciante? Já falamos sobre o assunto, mas voltaremos à orientação. Divide-se o livro em 7 partes e orienta-se o aprendiz a fazer 7 marcações de livros com os títulos: Introdução, Prolegômenos, Parte 1ª, Parte 2ª, Parte 3ª, Parte 4ª, Conclusão. Quando o orientador citar, vamos para a introdução, item 8, o estudante abre o livro no marcador correspondente. O orientador jamais poderá dizer que a introdução está na página tal, porque cada livro tem paginação diferente, conforme a edição. Localizado o item 8 da introdução, vamos ler. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Esse trecho da introdução é muito rico e cada dirigente deve levá-lo várias vezes a ser lido novamente. Só assim irá compreender o porquê de ter sido designado para estudar o Livro dos Espíritos. Aqui, o dirigente deve falar sobre perseverança, continuidade, assiduidade e pontualidade no estudo. Depois, ele e o grupo encontrarão a parte 2ª, com facilidade, porque lá estará o seu respectivo marcador, só sendo necessário procurar as perguntas. Vamos agora buscar na parte 2ª, capítulo 1º, Origem e Natureza dos Espíritos. Leiamos todo o capítulo. Quando atingirmos o item referente ao perispírito, retiraremos complementos desse estudo nos livros de Leon Denis e também em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, infine. Outra cadeira acendeu. Como podemos ensinar um grupo iniciante a estudar o Livro dos Espíritos de uma maneira mais fácil, com explicações menos elaboradas? No capítulo 2, parte 1ª, de O Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Parece-me, então, dirão que a resposta está incompleta, mas se continuarmos a leitura, vamos encontrar na página 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. O bom orientador irá dizer que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo, porque não estando ele ainda depurado, não terá capacidade de compreender a grandeza da vida,
E o que o homem ainda considera misterioso, ser-lhe-á revelado à medida que se for depurando a sua sensibilidade, abrindo-se a condição de descobrir as coisas divinas. O homem que se eleva até Deus é o homem que procura buscar a verdade. No dia em que ele tornar-se puro, nada lhe será oculto. Já terá compreendido todos os mistérios, antes ocultos pela sua imperfeição, e não porque Deus não lhe quis revelá-los. Nesse ponto encerrou-se a aula. A cada dia sinto Deus mais vivo dentro de mim, e graças a Ele, posso dizer a você, leitor amigo, que ler é bom, mas o que mais precisamos é buscar o aprendizado. Só Ele, junto à transformação do nosso espírito, fará com que alcancemos o Pai.